Olá, meus amigos e amigas, PMs e POs de todo o Brasil. Eu sou Alex Ivônica, o seu filósofo russo de produtos, e você está no Product Drops, que é aquele seu canal de vídeo do podcast famoso que você já conhece, o Prot Gurus. Mas hoje não é um episódio qualquer. Pelo contrário, é uma edição super especial. Você está assistindo o Mega Encontro 2021. É o encontro onde eu vou trazer para cá pessoas incríveis da nossa comunidade. Você não pode perder, você não tem noção de quem vai estar aqui, para que a gente possa conversar sobre como é que foi 2020 no nosso universo de produtos digitais, o que esperar de 2021, como é que as nossas principais mazelas envolvendo a falta de diversidade, o racismo, a desigualdade entre homens e mulheres e todas as outras mazelas da nossa área, o que aconteceu em 2020 com relação a esses assuntos e o que a gente pode esperar para 2021. Enfim, um monte de gente fera, homens, mulheres, pretos, brancos, pessoas de diversas regiões do país, pessoas com origens das mais diversas, aqui com você, para o mega encontro do Prot Drops 2020-2021. Então vamos receber essa galera? Bora pro bate-papo? Vamos lá, galera. Como eu comentei na abertura, tem um monte de gente incrível para entrar e a gente não vai demorar mais para começar o nosso Mega Encontro 2021. Então, vem para cá Huxley Dias, que é Design Manager na Loft. Vem para cá o Diego Eis, que é Head de Produtos na Simpla. Vem para cá o Bernardo De Luna, que é Senior PM e é criador do Produtos Incríveis. Thaís Bueno, GPM no grupo Raia, Trogazil. Uribe, Head de Produtos na Use. O Pablo, líder de produtos na Vindi. E a Bruna Gomes, APM na Vetex. E aí todo mundo vai entrando, vai compondo, vai ficando esse quadro bonito, cheio de gente incrível para bater esse papo com a gente hoje. E Quase aí, bonito, né? Faltando só o Chiodi ali. falta o Chiode. Chiode, saudade de você. E que tomara que você esteja com a gente, quem sabe um dia nos vídeos do Prot Drops. A gente vai chegar lá ainda. A gente vai chegar lá. E pessoal, não vou cansar de agradecer a todos vocês que doaram tempo. Podiam estar com suas famílias, vocês podiam estar jogando, vocês podiam estar assistindo a série, vocês podiam estar acompanhando a Fazenda, mas vocês estão aqui para que a gente possa compartilhar com a nossa comunidade diversos pontos de vista sobre como tem sido a nossa área ao longo desse ano, um ano diferente, um ano difícil, o que a gente pode esperar para 2021 nos mais diversos temas, desde livros, diversidade, buzzwords, conteúdos e tudo mais que aconteceu e que deve acontecer no ano que vem. Então, obrigado a todos vocês por ter esses rostinhos maravilhosos aqui com a gente. Mas sem mais delongas, porque o povo quer ver conteúdo no final do dia. E aí vamos começar a conversar, quem sabe fazer um resumão, uma visão geral de como foi 2020. Foi um ano difícil, produtos se adaptaram, empresas mandaram várias pessoas embora, a pandemia teve aí, reformulou alguns negócios. E aí, como é que foi 2020, ex? Olha, vou dizer, para a gente aqui da Simpla foi um momento da gente falar para tudo, vira, né? Vai para outro lado, que esse lado não vai dar bom. A Simpla era uma empresa com uma unidade de negócio. Então, em 8, 9 meses, a gente se transformou numa empresa com três, basicamente. Então, antes a gente se focava só em eventos presenciais, basicamente, né? E aí, eventos presenciais de tudo quanto é tipo, desde teatro até show, meetup e etc. E quando chegou a pandemia, veio a porrada, né? Acho que né, muitas empresas aconteceram isso, mas como a gente era essencialmente de eventos presenciais, né? Foi o primeiro setor a ser maltratado. E a gente teve que se virar muito rápido, que a empresa conseguiu pivotar muito rápido, assim, adiantar muitos os planos de anos, nem era assim só de meses, né? De trazer eventos online mais para frente e trazer também toda essa parte de eventos gravados, né? De conteúdo gravado, que é o Simpla Play também para frente. Então, em 9 meses, aí, 8 meses, a gente teve que lançar 2 unidades de negócio
relativamente bem estruturadas, organizadas, já com um pensamento, não, vamos tentar arrumar a coisa aqui em curto prazo, e aí depois a gente tentar avançar aí e fazer a coisa mais estruturada um pouco lá na frente, né? Então, foi muito aprendizado, assim, tanto de negócio, quanto de entendimento de público, tanto de você segurar o processo como um todo. Então, a gente não estava pensando só na gente, a gente tem que pensar também em todos os atores, né, que fazem parte da plataforma, né? Então, tem cliente nosso que é pequeno que não saiu vivo, né? Não teve jeito, né? Assim, teve que fechar as portas e etc, porque não tinha como. Então, como que a gente consegue pensar em todo o fluxo para manter essa galera junto da gente? Porque depois que a pandemia acabar, aí todo mundo consegue avançar muito bem né, pós-pandemia. Então, a gente não tentou pensar só na empresa, né? A gente estava tentando pensar exatamente fornecedor, cliente, a galera que estava trabalhando aqui dentro, era muita coisa para pensar em pouco tempo. E, Legal. Pô, posso dar minha opinião, né? claro, Nesse tema? Eu acho que assim, 2020 foi o ano da galera entender de vez que produto é só o meio para alguma coisa, né? Então, quantos produtos aí não aguentaram? Então, quando você foca em solução, você já sabe que, cara, qualquer produto, qualquer modelo de negócio, ele é responsivo a eventos, principalmente quando o evento é grande, do tamanho de uma pandemia. Então, você não está defendendo teu modelo de negócio quando está tudo bem. Quando não está bem, é óbvio que ele vai se tornando frágil, mais frágil. Então, acho que foi o ano para a gente entender de vez que você tem que tirar o foco da solução e tem que colocar o foco no problema, porque o problema ele muda e ele muda rápido. Então, se você não está acompanhando a mudança de comportamento dos usuários, o teu modelo de negócio geralmente ele já está em risco, mesmo sem pandemia, ainda mais com grandes eventos desse tipo, né? Então, percebo que é uma grande oportunidade de empresas e mais empresas também olharem para o modelo de negócio e ver e ter esse exercício contínuo de tentar entender se ele ainda está satisfazendo o que o usuário precisa fazer, as necessidades, se a proposta de valor ainda está válida, porque não é essa pandemia, né? A tecnologia muda e hoje muda muito rápido, então acho que é um ano de oportunidade de aprendizado, né? Se quem realmente entendeu isso e começou a parar de ficar fazendo um monte de funcionalidade que ninguém usa e focar em estratégia e realmente olhar para o modelo de negócio e olhar para a proposta de valor e contrapor ela no mundo real aí, e tem uma oportunidade melhor de sair melhor, né? Você que gosta muito do Nassim, né? Falando de modelos antifrágeis. Então, foi um ano para ver quem realmente era antifrágil ou não, né? Quem realmente ia sair e estava fazendo o job de verdade ou estava só fazendo um monte de coisa que ninguém usa e que não serve para nada. Acrescentar aqui no que o Pablo falou, né? Acho que focar no problema, acho que é a chave, né? A entrega de valor para o cliente, né? E o pivotar que o Diego trouxe, é essencial, né? A gente começa em 2020, né? Dado um crescimento contínuo dos anos anteriores pós crise, né? A gente vinha num crescimento. Então, janeiro e fevereiro foram promissores, foram meses que abrilhantaram os olhos do mercado, né? E depois vem a queda brusca. Então, ali naquele momento, se a gente não se apegasse ao problema e principalmente a como entregar valor para aquele cliente, realmente a gente não ia sobreviver. E é isso, né? O produto é o meio, né? Qual é o meu meio de entregar o meu valor para o cliente? Né? Acho que essa foi a pergunta que quem conseguiu responder com velocidade hoje está aqui vivo, né? Porque pós primeiros meses de pandemia, a gente volta para 2019, com praticamente os mesmos números que 2019, né? Então, 2020, para resumir, é um grande hiato na história, né? Tem ali um buraco no meio da história e é quase que para a gente, de forma macroeconômica, é um atraso. A gente deu um pulo para trás e vai, na tendência, continuar crescendo
em 2021, mas é algo que a gente precisa observar, porque desse 2020 a gente vai tirar muita questão de visões de cliente, das pessoas, né? Como elas vão se comportar após isso, né? Quais serão exatamente as preferências das pessoas após esse 2020. Então, acho que esse, na minha opinião, vai ser o grande ponto a ser estudado, porque os produtos essencialmente se adaptaram, mas não houve grandes inovações, né? Nós acabamos nos adaptando a entregar o valor, mas acredito que a questão pessoal e de comportamento vai mudar bastante, né? Eu acho que esse é o ponto que eu estou bastante curioso para continuar estudando. Olha, é verdade. Eu trabalhei alguns anos com e-commerce e eu já tinha saído do mercado de e-commerce há mais ou menos uns 4 anos. E eu tive a oportunidade de voltar agora muito por conta de desligamentos e tal. E assim, a gente nunca teve números tão agressivos na nossa companhia. Eu trabalho na RD, Raia Drogasil, como a gente tem hoje. Então, a gente vê claramente uma mudança de comportamento do consumidor, mas não apenas no sentido de receber os produtos no momento mais adequado, mas a gente vê modais de entrega muito híbridos, a gente vê uma necessidade de ter SLAs cada vez mais rápidos para atender o cliente e principalmente uma mudança de comportamento que é da pandemia, mas a gente tem fortes indícios de que vão ficar aí na esteira como um todo. Então, por exemplo, as pessoas estão saindo menos de casa. Isso significa que a gente precisa investir em mais soluções de logística, supply chain, soluções de entrega para flexibilizar isso. Então, hoje, talvez as pessoas não queiram receber mais, esperar 3 dias para receber um pacote inteiro, mas elas querem, por exemplo, que isso seja despachado em pacotes independentes. E acho que é só ver o crescimento de setores como streaming, games, né? Então, tudo que fica mais indoor, a gente vê uma forte mudança do comportamento do consumidor. E eu acho que uma retração de consumo das famílias também, né? A gente tem tido índices recorde de poupança, né? Das pessoas guardando dinheiro, que reflete muito no movimento das bolsas e até em novas soluções financeiras, de carteira, novas soluções de pagamento, tudo isso que a gente tem visto. Então, eu vejo uma mudança bastante forte nesse sentido para esses 2 setores. 3, né, na verdade. Streaming, entretenimento, pagamentos e e-commerce. Eu vivi esse começo do movimento da pandemia, porque foi muito engraçado, assim, engraçado nem um pouco, né, mas foi muito interessante para mim, porque em dezembro eu estava em Los Angeles com todos os lideranças da minha empresa para a gente discutir como é que ia ser 2021. Então eu vi muito isso do que o William falou, eu vi isso assim com muito pertencimento, sabe? Porque em fevereiro eu fui de novo. Então, assim, 2, 3 meses depois eu fui de novo para lá para poder a gente fazer todo o planejamento que a gente queria fazer do primeiro semestre, exatamente para a gente olhar o grande pote que a gente ia conquistar no ano, né? E eu voltei. Aí eu já estava começando a ouvir da pandemia. Eu já estava começando a ouvir. Muito longe, a gente já ouvia. Eu voltei para o Brasil. Eu cheguei no Brasil morto de cansaço, como sempre. No dia seguinte, os aeroportos fecharam. Se eu não tivesse chegado no Brasil, tipo, num domingo, vamos dizer assim, se eu fosse ir na segunda-feira, por exemplo, eu teria ficado em Los Angeles travado lá. E olha quantos meses eu teria ficado travado lá no hotel, sem poder sair do hotel, porque eu ia ficar totalmente perdido lá, e assim, a empresa toda ficou remota, e eu literalmente eu ia ficar num quarto de hotel meses. Assim, então eu vi isso acontecer. Todo o nosso planejamento, a gente fez um grande trabalho para a gente poder não mudar o planejamento, assim, não mudar as metas, para a gente ver como a gente ia se comportar quanto às métricas traçadas. E no nosso caso, como um produto enterprise, em nível de tickets muito altos e voltados para a digitalização na cloud de infraestruturas, para a gente funcionou muito bem. A gente teve meses incríveis. Só que eu não posso dizer que isso foi um sucesso, porque acho que para mim o grande ponto aí da pergunta são as pessoas, né? Como as pessoas estão sentindo quanto a isso. A gente viu nossos colaboradores sofrendo, todo mundo com medo de pegar, todo mundo tendo um familiar, um amigo, uma pessoa que teve uma perda. Então, assim, eu perdi 2 amigos meus pessoais. Então, assim, é muito triste a gente ver isso e não tem como isso não refletir no trabalho. Então, não é só sobre você falar a mudança de comportamento, que eu acho super incrível, né? O que a própria Thaís falou, a mudança do comportamento e conectando com o Paulo e com o eixo, como é que isso gera novos negócios,
Você vê, por exemplo, o Zoom, que ainda estava no primeiro estágio ainda do life cycle do produto, crescer 1.700% em semanas por conta da pandemia. Isso é incrível no ponto de vista de análise de produto, de negócios como um todo. Mas, gente, o mercado, você tem um mercado de engenharia, eu e Diego, que a gente se conhece há muitos anos, você vê o mercado de desenvolvimento crescendo o salário, como cresce o salário de forma absurda, contratando pessoas júnior como sênior para poder pagar mais caro, um roubando do outro, e do nada você vê dezenas, centenas, talvez milhares de programadores demitidos e desempregados. Isso é surreal. Product Managers, uma das áreas que mais cresce nos últimos anos, junto com Data Science, a área que mais crescia salário no mundo nos últimos 3 anos. Product Managers sendo demitidos é surreal. Surreal. A gente realmente quebrou o sistema. E então, assim, mais do que falar sobre modelos de negócio, mais do que falar de produtos, eu acho que é uma discussão super incrível que vocês trouxeram. Mas, para mim, a maior surpresa do ano é realmente quebrar o mercado de pessoas, sabe? Pessoas, sei lá, tem gente que perdeu tudo, né, cara? Tem gente que tem doutorado, mestrado e trabalhava em indústria, ou seja, não era só pessoas que pegou diplomas, era pessoa que aplicava isso na prática, o funcionalismo, né? E as pessoas foram demitidas. Pequenos negócios que evaporaram, né? Não aguentaram. Você vai no shopping, você vê, cada vez tem mais loja fechada, né? Padaria. Realmente, o mercado quebrou, você tem razão, Berno. E eu vi isso porque eu fiz muita gente pode não ter visto, mas eu fiz um movimento de perguntar a pessoas que tinham perdido emprego por conta da pandemia que eu daria toda a ajuda possível. Então, eu dei mentoria de graça para essas pessoas, eu dei currículo, ajudei essas pessoas a refazerem currículo, eu dei convite de graça para o meu curso para essas pessoas. E eu nem botei na internet, eu só fiz porque eu queria ajudar essas pessoas. E muitas dessas pessoas, 3 meses, 4 meses depois, começaram a ser contratadas, quando o mercado voltou, né, a sair da contração, né? Então, cara, a gente passou realmente por um momento ali muito Bernard, difícil. Assim. Eu fui demitida de um unicórnio, né? Eu fui demitida do Gympass. Eu e mais outros 300 profissionais, inclusive de desenvolvimento e de produto. A gente de manhã acordou com emprego, à tarde a gente foi desligado, assim, foi um choque, né? Porque uma empresa que até então vinha muito bem no mercado, não aguentou 2 semanas de lockdown. Fato. A gente foi um ano de muita superação, acho que para todos os profissionais da nossa área. Sem dúvida. Com certeza. Eu também queria trazer uma perspectiva sobre o ano muito mais nessa linha que o Deluna falou, sobre pessoas, né? Eu acho que no mesmo barco que o Deluna, eu também estava nessa de estar fora no momento que começou a pandemia e você quase ficar ilhado, né? E foi um momento no começo do ano ali que eu tinha reservado para mim estudar especificamente. Então, fora ali o business da Punk Metrics, eu não estava olhando outra coisa, então estava com bastante tempo. Eu tive bastante tempo para observar, né? Como que tudo movimentou, etc. As empresas, o que aconteceu. Foi uma época que eu consumi bastante conteúdo, estudei bastante e tudo mais. E aí, depois da metade do ano que eu vim integrar o time da Loft. Mas aí, falando sobre pessoas, exatamente, eu acho que para mim esse tem sido o ciclo o mais difícil, mas também com mais aprendizados e com um monte de desafios, porque foi a primeira vez que eu encarei uma liderança em produto que é extremamente relacionado a lidar com pessoas, de cuidar das pessoas, de estar presente para as pessoas. E assim, tem meses que eu não uso sequer assim uma parte do skill técnico, que era o que eu acabava fazendo em outras possibilidades e tal. Tanto é que eu até brinco com o meu time hoje, eu me divirto quando alguém me chama para resolver alguma coisa técnica, que eu sinto saudade, né, de botar a mão na massa e fazer alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que o grande tema é o quanto as pessoas ficaram abaladas psicologicamente com isso, né, independente de... se eu for olhar para negócio, por exemplo, a Loft, ela emplacou uma coisa que ela queria fazer há muito tempo, que era ter uma grande vantagem sobre assinaturas de compra e venda 100% online, assinatura de contrato, um processo de uma jornada super dolorida, burocrática e longa. Então, isso foi visto com bons olhos. Aí teve um momento de congelar o negócio, não entender se ia crescer, se ia parar.
E aí depois começou uma onda de pessoas que tinham condições financeiras de querer se mudar, principalmente para casas maiores, e o negócio continua crescendo mês a mês. Então, em tema de business, está indo muito bem. Aí o que tem sido o grande desafio, o que tem trago grandes aprendizados e surpresas para mim esse ano é a relação com as pessoas, a relação com o ser humano. Quanto rolou uma carência, pessoas abaladas psicologicamente, não aguentar pressão, não saber equilibrar o trabalho com a vida pessoal e me incluo nesse pacote, assim, para mim também foi bem difícil. Eu acho que esse foi o mais marcante para mim nesse ano. O pessoal, talvez fosse tudo isso que a gente está falando, eu fiquei pensando aqui numa coisa que aí talvez fosse muito legal a Bruna comentar, porque a gente está falando de pessoas, a gente falou de demitir pessoas, mas também é um mercado que a gente ainda está num processo de amadurecimento e tem muita gente que está entrando na área. E, Bruna, o que você acha disso tudo? Assim, como que foi 2020 para quem está começando na área de produtos, pessoas que você conhece, a tua experiência? O que você pode compartilhar com a gente, por favor? Olha, foi bem interessante ver a grande onda que aconteceu no começo do ano para produto. Eu acho que de 2019 para 2020 abriram muitas vagas para todos os níveis e a área de produtos ganhou um grande destaque em todos os tipos de negócio. Mas aí veio a pandemia e aí deu uma esfriada. Mas quando retomou, eu vi muita gente já que teve o tempo ali da quarentena, os 3 primeiros meses, aproveitados para estudar, então para se aprofundar na área, para fazer benchmark, para conhecer comunidades online. Então foi legal para esse momento de aprofundamento e para se aproximar de empresas que tinham a intenção de retomar muito forte as contratações muito em breve. Então, acho que foi muito legal essa parte da galera se aprofundar, mas ao mesmo tempo a gente tem um abismo, né, no Brasil. A gente tem muita desigualdade, então ainda tem muita gente que não tem acesso aos melhores conteúdos, à melhor formação e etc. Então, as empresas ainda vão ter que investir muito para capacitar e para contratar gente boa e legal para complementar essa área. Porque a gente sabe que em posições sênior, de diretoria, a gente está muito bem servido. As empresas estão brigando por essas pessoas. Só que para as mais iniciantes, a gente precisa dar uma força, precisa empurrar, precisa dar espaço para que a gente consiga equilibrar o mercado e aí mais fortalecido para 2021. Boa, Bruna, boa. Devo até pegar um gancho do que você falou de diferenças, para ouvir vocês comentarem sobre o que aí eu particularmente considero como as principais mazelas da nossa área, que é a desigualdade, seja entre homens e mulheres, seja entre cores, gêneros, todas as representatividades que faltam na área de produto, que é sim muito elitizada. Seria muito legal ouvir de vocês o que vocês acham que mudou ou que não mudou, ou qual que é o momento que a gente está e, putz, o que a gente pode fazer, principalmente, mais do que esperar? O que a gente pode fazer em 2021 para que dentro dos nossos pequenos mundinhos, dos nossos contextos, a gente possa, cara, lutar. É difícil falar que a gente possa acabar porque esse negócio leva tempo, essa desigualdade brutal que a gente vive leva tempo para que a gente consiga resolver esses problemas, mas a gente não pode cansar e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o que vocês poderiam comentar? E, não sei, de repente, começando pelo Uribe, e aí ouvir todos vocês sobre todos esses problemas, essas mazelas que a gente tem na nossa área, que é tão elitizada, preconceituosa, e todos os problemas que a gente já sabe. É importante a gente ressaltar que o problema não é na área de produto, o problema é estrutural, né? É estrutural, é estrutura. Então, produto é só um reflexo do problema estrutural que nós temos. Então, eu acho que para pensar em ações de correção, é o que a Bruna trouxe. A gente precisa oportunizar, a gente precisa
precisa dar espaço para o novo, né? Então, não queira contratar o diretor da sua empresa, um preto diretor da sua empresa, que essa figura existe, mas é escassa dentro do mercado, porque quando a gente pega a totalidade dos pretos, a minoria teve chance de se preparar para ter um cargo desse tamanho, né? Então, acho que a gente precisa pensar na evolução. Então, a gente precisa abrir os espaços agora. Então, quer mudar? Então, pega o seu programa de estágio e já contrata a maioria de preto, porque ali você consegue. Ali você consegue. Prepara essas pessoas. Quer mudar? Pega o seu programa lá de trainee e abre espaços para os LGBTQ+, também, né? Preenche esses espaços que são preparatórios para que a gente possa pensar numa evolução que tem, que até pegando um gancho da você CA, que a Rachel Maia, que estava na CAP, enquanto ela estava uma das últimas empresas que ela estava, o processo de equiparação é de 120 anos, né? Se a gente for manter isso do jeito que está, da velocidade que está. Então, vamos reduzir, né? Vamos reduzir para 50, metade. Então, só vai acontecer se no momento da gente abrir aquela vaga júnior, a gente oportunizar, tirar um pouco da questão de selos, diplomas, marcas, e abrir espaço para o talento, né? Porque é aí que está a diferença. E é aí que a gente vai conseguir exatamente fazer a mudança. Então, acho que, sendo bem franco e direto, estamos longe, mas falar sobre isso, discutir sobre isso, já é um primeiro passo de 100 que a gente tem que dar, né? Então, o segundo passo que a gente vai dar é oportunizar. Vamos abrir os nossos programas para que essas pessoas possam preencher. E, gente, eu acho que tem uma questão mercadológica, né? O nosso mercado é restrito há mais de 200 anos. A gente consome as mesmas coisas há mais de 500 anos. Enfim, não sei precisar o tempo. Então, acho que a gente precisa abrir esse mercado. A gente precisa estender a visão, né? A gente precisa falar de outros modelos, não só de mercado, mas de política, ideológicos. A gente precisa abrir, porque a gente está restrito a um personagem só, que é o homem branco, hétero, e, enfim, ali de uma religião mais próxima de um católico, né? Então, acho que a gente precisa abrir. Eu acho que essa é o desafio que eu proponho aqui para esse time de líderes, né? Me convide para o próximo programa de estágio de vocês, que eu gostaria de ver bastante gente parecida comigo lá. Uribe, eu só queria agradecer pelo discurso. Eu ia falar sensato, imparcial, inteligente, mas não tem palavra, porque você conseguiu ser tão incisivo, cirúrgico, e disse tudo que acho que um monte de gente gostaria de dizer e não consegue, porque é difícil, é estrutural. Então, não é porque... bom, o Chiodi outro dia mandou uma mensagem, acho que mandou para um monte de gente. Cara, eu não consigo encontrar pessoas pretas, product managers, para contratar, para conversar, para entrevistar, porque é difícil de entrar, né? Então, é uma coisa estrutural, é uma coisa que demora, é uma coisa que eu vou dizer uma coisa, ninguém sabe fazer, eu não sei fazer, eu não sei como começar. Então, a Simpla até muito inclusiva, mas é muito difícil mesmo, porque não dá para fazer sozinha, né? Não depende só, não, o RH vai lá e vai fazer mágica, não dá. E é bem como você falou, tipo, tem que começar muito de baixo e começar a criar, né? E aí sim, dali a gente começa a subir. Então, achei assim, incrível o seu discurso, cara, incrível mesmo, e já estou pensando em como te chamar para fazer algumas palestras aí. Eu estava pensando aqui e falando sobre muito na linha do que a Bruna trouxe, do que a gente pode fazer, né, enquanto iniciativa. Eu acho que essa daqui é uma das iniciativas. A gente se dispõe a levar conhecimento gratuito, e não é de agora, é há alguns anos,
Inclusive, assim, eu vou aproveitar aqui o espaço para agradecer tanto o Diego quanto o Deluna. Eu consumo o conteúdo deles há muitos anos, quando assim eu estava começando. Eu até falei outro dia no grupo, eu li o livro do Diego de 10 anos atrás sobre CSS3. Eu acompanho o Deluna quando ele lançava desafio no eMaster lá de CSS e tudo mais. Então, quem é das antigas aí vai lembrar. Então, isso que a gente faz e que a gente está fazendo nesse momento é uma das formas. E daí, contextualizando a questão de como que a gente traz essas pessoas que não têm as mesmas, que a gente sabe que é estrutural e tudo mais, que a gente tem que viabilizar oportunidades. E aí eu vou tentar trazer uma das poucas lados bons que eu vejo na pandemia. A possibilidade do acesso ao ensino, né? Esse ensino que eu não sei como que a gente pode classificar, mas eu vou chamar de profissionalizante ou de ensino prático técnico. Então, dando um exemplo, assim, eu acho que tem outras pessoas aqui no grupo que acabam fazendo cursos, etc. Eu fazia muito curso presencial, né? Pela Mergo, pela Product Arena e tal. E aí, você sabe que para fazer um curso, você tem que desembolsar a grana de pagar o curso, às vezes está em outra cidade, então você tem que desembolsar passagem, hospedagem, e daí a gente tem um acordo, né, entre Mergo, Product Arena e Punk Metrics. A gente sempre fez bolsas, né, em todos os cursos que eu ia dar aula, a gente tinha bolsas ali para uma quantidade de pessoas, né? Pela Mergo e pela Pós, a gente fazia parceria com a Product Arena, o pessoal ajudava a organizar tanto no Rio e em São Paulo. Tudo virou online, todos os cursos, a gente está liberando muito mais bolsas para pessoas que a gente não acessava antes. E aí, falando aqui, tipo, Nordeste, a gente nunca ia Norte e Nordeste. O quanto de pessoas que teve a oportunidade de participar esse ano dos treinamentos conosco, com bolsa de 100%, né? Acho que a última turma agora da Punk Metrics teve bolsa das minas para UX para Minas Pretas e para a iniciativa do Pretos. Então, a gente conseguiu tirar desse ano estranho e tão difícil, ligado a essa questão de o que a gente pode fazer de atitude pontual mesmo, assim, prática, uma oportunidade de conceder mais acesso e trazer essas pessoas para mais próximo dessas oportunidades que nós estamos falando. Cara, eu queria também falar um pouco sobre esse assunto, porque é uma coisa que eu acho que eu gosto muito, assim. Assim que só para me dar um dado sobre o assunto, porque eu li esse dado quando eu pensei ano passado em criar o curso. Nos Estados Unidos são 12,3%, 12,5% da população inteira é negra, 12%, tá? E apenas 5% das pessoas que são product managers são pretos. Então, ou seja, abaixo da média da população. A primeira coisa, quando eu criei o curso, a primeira turma já, eu entrei em contato com o Alan, alguns devem conhecer do movimento Black Money. E a primeira coisa que eu falei, quando eu conheci ele já há um tempo, eu falei: Alan, quero a tua ajuda, estou criando um curso. Foi assim, não, estou criando um curso. Eu quero saber como é que eu faço para poder me conectar com o seu movimento. Eu tenho que abrir uma cota, eu dou bolsa, eu deixo gratuito, eu dou desconto, você me diz para mim quem você está indicando e eu só abro as portas. Como eu devo fazer isso e como eu aprendo a poder ajudar vocês? E ele falou: não sei, eu vou estudar, vamos construir isso juntos. E para mim isso foi a coisa mais linda do mundo, porque a gente começou a aprender junto com ele. Então, Product Manager é uma profissão nova. A gente tem que saber agora como conectar e não cometer os mesmos erros que outras comunidades mais maduras cometeram. Como engenharia cometeu e até hoje comete, e agora pela primeira vez a engenharia está começando a correr atrás disso, né? Design cometeu e até hoje comete, e agora está começando a corrigir isso. Por que a gente precisa esperar 4, 5 anos para isso? Lá nos Estados Unidos você tem um movimento chamado Black Product Managers, que é exatamente para garantir essa entrada. Muito do que o Uribe falou, Uribe, eu gosto muito do que o Diego falou, isso foi cirúrgico mesmo, porque o teu discurso foi exatamente o que o Black Product Managers fala. Assim, olha, me convida para o teu movimento de estágio, me convida para o teu movimento de novas posições, deixa eu te ajudar. Que foi exatamente isso que eu fiz com a Alan, entendeu? Eu pedi para ela me ajudar. Há pouco tempo atrás eu fui na Bruna, falei: Bruna, fiz uma besteira, me ajuda. E é isso. E aí o que eu fiz? Na última newsletter que eu fiz, eu fiz uma retratação. Eu falei: gente, eu cometi um erro. Olha,
Tá todo mundo aprendendo, eu tô aprendendo também. É estrutural, eu tô aprendendo, eu tô tentando melhorar como pessoa. Todo mundo tem seus demônios, eu tenho os meus, eu tô tentando melhorar. Então, eu acho que o movimento para mim, o mais importante, acho que é isso. A gente não se esconder, principalmente a gente que tem privilégio, a gente não pode se esconder. Eu tento não esconder em nada. E segundo, pede ajuda. A gente não tem que ter resposta, gente. Product managers, né? A gente não tem que ter soluções. A gente tem que saber fazer as perguntas. Então, faça perguntas. Pede para a pessoa te ajudar. Eu faço isso. A Bruna está aqui de prova, eu fiz isso com ela semana. Eu nem sabia que ela ia estar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz de ver. E o Alan também está de prova do movimento Black Money, que eu estou citando ele nominalmente. Eu pedi ajuda. Eu falei, cara, eu quero ajudar. Você tem, por exemplo, na tecnologia, a gente tem o Women Can Code, que é um movimento super legal da Zanoni. E ela faz esse movimento super bonito. Ela fez esse movimento, eu estava num dia, num evento de tecnologia, ia ter uma palestra, não era que eu ia palestrar, e ela estava falando do evento, lindo, lindo. E eu assim, eu quase chorando, né, ouvindo ela falando. Eu amo ela de paixão. E eu virei para ela e falei, olha, o Zanoni, eu não importa o que é, eu quero doar. Pode separar, acho que era 50 bolsas. Cada bolsa acho que era R$200, uma coisa assim. Não, não, acho que era. Não lembro quanto é que era. Acho que era R$50, eu acho. Eu peguei 20 bolsas, eu sei que eu peguei R$1.000 e falei, Zanoni, R$1.000, usa como você quiser. Eu não estou falando por empresa, eu, Bernardo, estou dando porque eu quero ajudar. É isso, cara. Eu acho que não é que eu sou uma pessoa maravilhosa por isso não, tá, gente? Como eu falei, todo mundo tem seus demônios. Eu acho que o ponto pede ajuda e tenta ver o que o pessoal está dando lá fora e, pelo amor de Deus, não vamos cometer os mesmos erros que as outras comunidades cometeram. Vamos aprender com os erros dos outros sem a gente precisar cometer os nossos, porque eu acho que é aí que a gente vai. Vamos usar o nosso poder de product manager para a gente resolver esse produto. Eu acho que isso vai ser legal. Muito bom, gente. E me colocando também, uma coisa que eu aprendi recentemente, querendo aprender um pouco mais sobre o assunto, eu vou compartilhar como sendo uma pessoa numa posição de privilégio também, para que de repente outros homens héteros brancos me escutem. Porque eu sei que esse não é o meu local de fala, mas eu acho que para outros homens brancos eu posso falar, para quem sabe a gente consiga influenciar também. Uma coisa que eu achei muito bonita que eu aprendi é que, primeira coisa, você precisa entender que existe a diferença. Então, assim, entende que tem branco e preto. Porque se você não entender, se você ficar misturando as coisas, você não consegue olhar para a diferença que existe, e para onde você está, e para onde o outro está, e a empatia fica mais distante. Então, assim, estamos aprendendo. Nós nascemos machistas, nascemos racistas, a gente tem muito que mudar, a gente tem muito que aprender e realmente ser aberto a ouvir o que todas essas outras pessoas têm para dizer, com as lentes diferentes, com as cores diferentes, com as experiências diferentes, com as origens diferentes. É por onde eu estou tentando me colocar agora, e eu estou falando para outros homens brancos que estão me assistindo também, para que a gente consiga ser parte do movimento e não simplesmente achar ou se colocar de uma maneira escondida. Fale para outros homens brancos, ou falem para outros homens machistas e vamos tentar, a gente ali do nosso canto, discutir um pouco mais sobre isso, enquanto outras pessoas que têm local de fala possam falar sobre tudo isso. É só essa minha pequena contribuição no assunto. E Thaís, você quer comentar alguma coisa? Então, eu acho que a gente não vem avançando no campo mulheres em produto, né? Acho que eu falei isso um pouco no nosso papo. Infelizmente, eu acho que a gente foi desprivilegiada com essa nova divisão de trabalho. As mulheres estão com um índice de baixa ocupação, de ocupação mais baixo nos últimos 30 anos, porque com essa nova divisão, muito do trabalho doméstico ainda cai nas mulheres, né? E às vezes o trabalho de cuidar dos filhos, e cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar disso, pai, mãe doente. Então, acho que a gente não foi muito favorecida, não. Eu acho que essas longas horas de Zoom e reunião, se já nos atrapalhavam no escritório, em casa não ajudou. Mas, assim, no final do dia, a gente tem que começar a dar alguns limites, empoderar as mulheres da nossa equipe também para respeitar os limites e elas darem os limites. Mas eu concordo muito com a fala do Uribe, assim, e do Berns. A gente precisa muito trabalhar a inclusão na base, antes de qualquer coisa. Mas eu não sei ainda o que acontece, e eu estou falando que eu não sei porque eu não sei mesmo, que apesar do Google ter programas para incluir mulheres há 10 anos, porque eu tive à frente desses programas quando ainda era comunicação interna, o Uber ter uma série de políticas para combater preconceito, discriminação, parece que a coisa não evolui. Assim. Eu não sei o que, de verdade,
a gente, assim, que é mulher, se sente um pouco cansada de sempre os mesmos assuntos ficarem se repetindo. Não sei o que acontece. E no mercado de tecnologia não é diferente, porque a gente não é um mercado de tecnologia, a gente está dentro de um... Se a gente tem racismo estrutural, a gente também tem machismo estrutural, né? E é muito difícil vencer isso. Às vezes, confesso que me sinto um pouco desanimada, apesar de ser uma pessoa otimista, né? A empresa que eu trabalho fez um programa de desenvolvedoras, né? Uma turma só de mulheres. Mas a representatividade ainda está um pouco abaixo do que a gente gostaria. Então, vamos ter que trabalhar muito para incluir pessoas. E aí tem outras minorias que a gente precisa olhar também. Minorias que não são minorias, né? Trans, a gente teria que estar com políticas mais afirmativas, LGBT. Eu não sei, gente, não sei como a gente vai, mas acho que a gente, como líder, tem um papel e uma responsabilidade. A gente precisa estar muito atento a isso. Eu queria aproveitar, Thaís, e complementar com... São pontos bem rápidos, soltos sobre tudo isso, assim. Eu tenho vivenciado essa questão, assim, pessoalmente e profissionalmente, né? De como tirar alguns vieses que nós temos, né? Nós trabalhamos isso frequentemente. E aí eu queria compartilhar rapidamente aqui alguns aprendizados que tem me ajudado bastante, tem ajudado a brilhar os olhos das pessoas que trabalham com a gente também, principalmente as mulheres que veem que está existindo uma evolução ali. Então, primeiro, uma coisa super básica que a gente às vezes passa batido, a questão de como que a gente tem muitos vieses em gênero, né? E usar gênero para definir ainda mais as profissões, né? Ou e na maioria das vezes, então, tipo, tem lá, vaga para designer, né? Essa pessoa deve ser uma pessoa muito talentosa, ou tipo, a descrição que você faz, como que a gente tira o gênero das descrições? Então, a gente está tendo esse tipo de cuidado na descrição da vaga, porque na maioria das vezes a gente induz a dizer que essa vaga é para um homem, né? Então, O dev, é o dev. O dev. Na minha vida e na Loft como um todo, nós adotamos a pessoa desenvolvedora, a pessoa designer. Então, assim, está sendo bem legal. Muito bom. Isso ajuda bastante. Outra coisa, se não tem um sistema estruturado, a gente pode hackear o sistema. Então, nós combinamos que, já que a gente sabe que existe essa desigualdade de homem e mulher, não tem nada que rege a minha atitude. Então, eu decido e tenho combinado entre os outros managers que a gente vai sempre olhar todo o nosso banco de talentos, as mulheres primeiro. Tipo, não tem, né, a gente trabalha isso até com o time de people. Olha, o time de RH está evoluindo nesse tema. A gente não tem um sistema estabelecido. O que você pode fazer sem eu te dar um caminhozinho para passar? É uma coisa que ninguém vai te falar. Então, primeiro, nós tentamos falar com o máximo de mulheres possível. É um combinado nosso, né, para trazer mais mulheres, e a gente sente isso no dia a dia. Tem as poucas mulheres líderes que tem no time, todas as outras mulheres do time procuram essa mulher para conversar, porque se sente mais aberta, e essa mulher fica sobrecarregada, e aí é um monte de coisa que a gente está aprendendo nessa linha, né? E daí o outro lado é assim, tem um grupo falando de feminismo, né? De como que a mulher se sente melhor, ser mais representada. Por que os homens não têm um grupo conversando sobre masculinidade, aprendendo a ser um homem menos cheio de vieses, menos cheio de preconceitos, que essa história, como o Uribe falou também, estrutural, deixou as pessoas assim. A gente tem que entender, assumir isso. Não adianta querer só um lado evoluir. Então, são uma sériezinha de coisas que eu queria compartilhar, que são aprendizados recentes, tem me ajudado bastante, tem ajudado bastante a nosso time. Muito bom. Obrigado a todos vocês. Fala, Pablo. Deixa eu só falar, a gente tava falando sobre isso essa semana, alta liderança, né? Porque assim, quando a gente vai olhar, cara, é muito difícil. Quando a gente olha para a alta liderança da empresa, isso é um tabu gigantesco ainda. Tipo, gigantesco. A galera tá lá pensando no dia a dia, no business. Né? Na realidade, ela não tá... É difícil achar uma empresa que tá 100% olhando para isso, mas tá olhando mesmo, que é o foco, entendeu? Então, a gente tava falando sobre isso na Vindi, e quando a gente fala de liderança, cara, a gente tem quem percebe que é privilegiado, porque é a primeira coisa que você tem que perceber, né? Você tem que entender isso.
Você tem que entender que você tem você tem uma vantagem já só porque você é branco e hétero. Você tem que perceber, você tem que entender isso primeiro, né? E aí sim você vai se dispor a falar sobre isso. Então, a gente estava falando sobre PCD na Vind essa semana, porque tem uma lei do governo que te obriga a ter PCD na empresa, mas a gente não queria ter PCDs na empresa só para cumprir cota. E a gente sabe de casos que, cara, acontece de deixa a pessoa lá, ela é um número lá. Então a gente queria fazer na Vind diferente. Então a gente começou a bater um papo e solta a liderança, né? A nossa diretora do RH que trouxe, mas foi uma maneira da gente olhar e falar, tá, cara, a gente não entende absolutamente nada. A gente não está preparado para isso, aí não vai trazer alguém só para cumprir cota. O que a gente vai fazer primeiro vamos então entender o que a empresa precisa ter como empresa para conseguir trazer uma pessoa dessa. Então, o que a gente vai fazer lá é tentar criar algum índice de acessibilidade que a gente tem, que hoje a gente não sabe de absolutamente nada. E aí a gente vai, tá, eu tô aqui no primeiro degrau, como que eu chego no próximo degrau, até a gente estar preparado e aprender, né, a trazer pessoas com deficiência para trabalhar na Vind, que não deixa de ser uma forma de inclusão. Então, a gente está tentando levar isso e deixar para a empresa toda, não um projeto do RH, mas a empresa toda. E aí a gente resolveu criar um grupo só para falar de inclusão. E quando eu falo grupo, é a alta liderança da empresa, né? É C-level, diretoria e afins. Porque se a gente não falar nisso e a gente realmente não se dispor a mudar e a pensar de uma outra forma, cara, no final do dia vai ser um número e aí não está contribuindo com a sociedade, né? Então, mas assim, é muito difícil. Não adianta a gente, tipo, a Thaís falou, não entendo. Cara, o que acontece é que as pessoas no dia a dia não estão falando sobre isso. Quem tem o poder de decisão mesmo, no geral, não está falando. Não está falando, está olhando business. É por isso que acontece, né? São problemas estruturais, são problemas políticos e afins. Então, a gente que é líder, cara, se você tem o poder, né, de conseguir causar impacto, faça. Porque senão, dificilmente acontece. Dificilmente acontece. Então, a gente está tentando, né? Não é do dia para a noite, mas pelo menos a gente deu um passo já para começar a falar sobre isso. Boa. Para mim a mensagem é do Huckler, assim, vamos hackear o sistema, porque é por aí que a gente consegue de fato modificar as coisas no dia a dia para virar cultura e esse assunto ficar na superfície de todos os lugares, né?